Olá, tudo bem, professor Jair? E agora vamos falar deste livro aqui, ó, nesse vídeo de hoje, Introdução à Arqueologia Brasileira, o autor João Angione Costa. Esse livro saiu pela Companhia Editora Nacional, série brasiliana, volume 34. Série importantíssima aí, lançou vários livros de história e de outras áreas aí, clássicos dos estudos brasileiros. Essa edição é a quarta edição, 1980, mas esse livro, a primeira edição, foi de 1933. Conforme o título afirma, né, uma introdução a esse assunto, então não é um conjunto de ensaios, de estudos de arqueologias do autor, mas sim um apanhado geral ali do que foi feito, né, um guia de estudos, digamos assim, até aquele momento, 1933. Vamos lembrar que quase 100 anos aí tem a primeira edição. Saiu em 34, mas o autor escreveu em 33, né? Então tem quase 100 anos desse livro. Muita coisa mudou, muita coisa foi descoberta, muitas descobertas daquela época foram revisadas e assim por diante, né? Se você está procurando uma obra que dê um apanhado geral de toda a arqueologia até os dias de hoje, você vai buscar um outro livro, certo? Agora, se você quer saber, quer conhecer mais esse processo, né, como se deu esse processo de construção do estudo da arqueologia no Brasil, esse livro é muito bom porque ele mostra esses autores, esses trabalhos, o que se sabia até a década de 30, que o autor reúne aqui. Quem é João Angione Costa? Ele nasceu em 1888 no Rio Grande do Norte, morreu em 1954. Então, quando ele escreveu esse livro, ele tinha por volta de 45 anos. Ele chegou a estudar 2 anos de medicina, mas deixou, foi para o Pará. Lá ele constituiu família, viveu e ele se interessou bastante por esse tema de arqueologia e de povos indígenas. Estudou bastante, fez pesquisa de campo, devorou a bibliografia a respeito, nacional e estrangeira, a ponto de ser uma sumidade no assunto, né, naquele início do século XX, e ele foi, inclusive, professor de arqueologia brasileira no Museu Histórico Nacional, lá no Rio de Janeiro, por um bom tempo. Então, é interessante mais um aspecto desse livro, né, como houve época, né, diferente dos dias de hoje, em que pessoas poderiam se dedicar a um determinado tema, devorar aquele tema, se tornar um especialista naquela área e ser reconhecido como tal. Hoje a gente vive uma época meio complicada, né? Porque se você não tiver ali o carimbo da universidade, da faculdade X, você não é visto por seus pares como alguém digno de respeito na discussão intelectual, né? Que é complicado. Se você for observar a história da humanidade, na maior parte dos trabalhos, as obras, as grandes obras, os grandes estudos, foram feitos por pessoas que não estudaram numa universidade, não tem um diploma universitário, né? Mas você tem ali, hoje em dia isso é muito forte, né? O filósofo que não pertencia a uma universidade, ele não faz filosofia, o historiador, etc. É uma grande bobagem, mas assim, vamos considerar que isso também é um reflexo desse momento, né, de algum tempo para cá e vai perdurar por algum tempo, etc. Né? É o espírito da época, digamos assim, né? E também uma defesa do seu feudo e das suas vantagens. Mas vamos lá, voltando à obra, que é importante aqui. Conforme eu disse, esse livro é uma introdução a esse assunto, né? É um guia de estudos. Na parte inicial, ele divide esse livro em 5 partes. Na primeira parte, ele vai fazer um apanhado geral ali do que seria a Amazônia. Ele vai mostrar o que vai falar sobre o relevo, sobre o clima, a vegetação e tal. Porque, obviamente, né, ele viveu ali na Amazônia, ele estudou aquele período e grande parte da população indígena brasileira naquela época e ainda hoje se concentrava ali. Depois ele vai fazer uma lista de naturalistas e estudiosos que passaram pelo Brasil,
brasileiros e estrangeiros, né, de onde vieram, onde estudaram, o que estudaram, bastante completa até aquele período, né, e muito interessante também. Na segunda parte, ele vai fazer uma crítica a alguns desses pesquisadores, pelo fato de que alguns deles queriam dizer coisas que os documentos históricos não diziam, né? Então, nesse ponto, ele mostra ali, né, a influência positivista dele. Não é demérito, né? Vamos lembrar, 1933 a obra, né? Além disso, a crítica que ele faz é bastante pertinente. Ele questiona, por exemplo, historiadores ou pesquisadores ou estudiosos que viam inscrições e diziam que aquilo ali é uma inscrição fenícia, porque os fenícios vieram, ou seja, você já começa a fazer elucubrações e criar coisas que o documento não diz. Né? Então, isso é um ponto importante que ele coloca. Né? Ele deixa claro ali que a importância do documento, né? O que o documento diz e tal. E faz sentido, né? Não dá para você ver ali uma formação geológica e olha, isso aqui era uma cidade antiga ou algo parecido, né? Que ele critica também na parte 2. Na parte 2, ainda nessa parte 2, né? Ele, depois de fazer essa crítica, ele vai falar, vai listar os tipos de sítio arqueológico que existem no Brasil. Cavernas, estiarias, os sambaquis, os hipogeus, as estações líticas. Ele vai explicar o que significa cada uma delas e depois ele vai mostrar, né, em cada região quais são as cavernas estudadas até hoje, onde ficariam esses sambaquis. Ele vai fazer esse mapeamento, isso é bem interessante. Obviamente, conforme eu disse, a obra tem quase 100 anos, então muita coisa já foi descoberta, muita coisa já foi questionada, etc. E depois dessa apresentação, ele também vai fazer uma crítica a o que ele chama ali de casos suspeitos, né? Por exemplo, essa ideia de que haviam cidades lendárias, perdidas, né? As 7 cidades do Piauí, como uma cidade abandonada, ou até pouco tempo atrás tinha o pessoal criou aí no YouTube uma cidade, fizeram vários vídeos, né? Cidade perdida, rata alguma coisa lá no interior da Amazônia e tal. Ele faz uma crítica quanto a isso, ele fala assim, não há provas de que isso realmente existia. Da mesma maneira, ele critica essa questão das pinturas rupestres, né? Alguns autores achando que era uma linguagem, uma língua, uma escrita, alguma coisa assim e tal. E ele é bem cético quanto a isso, ele fala assim, provavelmente, né, algum indígena brincalhão ali no momento de lazer resolveu pintar e desenhar qualquer coisa, ou de repente um bandeirante estava passando por ali, alguém de alguma bandeira passando por ali, fez o desenho, etc. Tal. Terceira parte do livro, ele vai falar como os especialistas foram desenvolvendo a classificação dos povos nativos, pela morfologia, pela língua, né? E aí ele vai fazer depois essa apresentação dos povos indígenas, dos grupos e das nações indígenas, com base nessa classificação da língua, né? Então ele vai falar dos tupis, da origem dos tupis ali no Mato Grosso, que depois eles vêm, uma parte vai para o norte, pega a Amazônia, a outra parte vem descer na região ali do Paraguai, do Mato Grosso do Sul, até chegar no litoral e subindo pelo litoral, expulsando os Gs que ocupavam essa região, e os Gs vão ficando cada vez mais para dentro. Ele deixa bem claro ali esse caráter belicoso dos tupis, mais do que o dos próprios Gs, né? Vai falar bastante sobre os tupis, depois vai falar sobre os povos coexistentes. Ele dá uma ênfase no povo tupi, e não é por acaso, né? Afinal de contas, além dele ter estudado bastante os tupis ali na Amazônia, os tupis ocuparam o litoral, e na época que os portugueses chegaram, então o maior contato cultural ali foi justamente com os tupis, a mestiçagem cultural, a mestiçagem mesmo de corpos, foi justamente com o tupi, haja vista a quantidade de palavras ali da língua tupi presentes no português dos dias de hoje. Depois ele vai falar dos Gs, que também ali da região do Planalto Central, que foi ocupando até o litoral, até ser expulso pelos tupis. Vai falar dos Caraíbas ou Caribes,
que também vêm da região do Planalto Central, só que eles vão subindo em direção à Amazônia, e eles eram os mais belicosos de todos, né? Eles saíam matando todo mundo e sequestrando as mulheres dessas tribos. Então, é uma coisa interessante que ele coloca, né? Que havia essa mestiçagem, não havia uma pureza genética, digamos assim, da parte dos Caribe, pelo menos, né? Do Caraíbas ou Caribes, que eles pegavam essas mulheres dos povos conquistados e eles usavam como escravas ou como segunda esposa, né? Ou terceira ou quarta. Eles falam bastante sobre essa questão da poligamia entre esses povos indígenas. Por fim, o quarto grupo importante ali, os Nu-Aruac, segundo ele, vindos ali do Planalto Andino e que depois vai se espalhando pela Amazônia. Provavelmente foram eles, os povos de Santarém e Marajó, que desenvolveram uma cerâmica mais elaborada, talvez aí pelo contato com os povos andinos. Ele fala muito sobre isso, né, sobre essa diferenciação civilizacional. Ele até faz uma crítica ácida ao que ele chama de uma acomodação cultural do Tupi, que ele tinha tudo para se desenvolver e se acomodou e ficou parado ali num estágio cultural atrasado. Vamos lembrar, o autor fez essa obra em 1933, então essa obra é carregada desse pensamento ali da civilização e barbárie, é bem nítido a posição que ele se coloca e a posição que ele coloca os indígenas. Logicamente, você que é uma pessoa muito esperta, você vai saber que a obra é fruto do seu tempo e, consequentemente, você não vai cancelar o autor por causa disso. Não é verdade? Você é uma pessoa inteligente. Pois bem, na parte 4, ele vai falar um pouco mais sobre o Tupi, sobre a família Tupi, sobre como os Tupis se organizavam ali. Ele usa o termo no passado, né? A gente sabe, os Tupis estão aí, né, na sociedade, mas ele usa sempre o termo no passado, como se os indígenas viviam assim, faziam isso, faziam aquilo e tal. Vai falar da organização das aldeias, do governo, das leis, da religião, das doenças, da medicina e assim por diante. Depois disso, de tratar dos tupis, ele vai fazer uma lista dos povos indígenas dentro de cada nação. Então, quem eram os povos tupis? Então, os tupinambás, tupinaés, os guaranis e assim por diante. Quem eram os Gês? Né? Os Caipó, os Camacã e assim por diante. Depois, quem eram os Caraíbas ou Caribes? Quem eram os Nu-Aruac? E aí outros povos que não se encaixaram nesses 4 grupos por diferenças realmente linguísticas, né? O que demonstraria que eles teriam uma outra origem. É o caso dos Cariri ou Quiriri, do interior do Nordeste, o povo Pano, os Guaicuru e assim por diante, né? Tem outros que ele vai citando. Por fim, na quinta parte, ele faz uma conclusão ali, né? Uma conclusão rápida a respeito de algumas coisas, né? Tanto da origem dos povos ali no Planalto Central e da sua expansão, quanto a ligação dos Gês com os povos da Lagoa Santa, os sambaquis, os mais antigos, né? Antes mesmo dos tupis chegarem, dos caribes chegarem, assim por diante. E coloca alguns desenhos ali, vai lembrar, ó, essa edição de 1980, então você não tinha ainda as fotografias, né? Esses livros ultra modernos. E depois ele vai colocar uma vasta bibliografia a respeito desses temas abordados. Então, assim, moral da história, é um livro muito bom, dependendo daquilo que você queira. Se você quer aquilo que eu falei no começo do vídeo, se você quer um apanhado geral, assim, você quer ir direto ao assunto e saber tudo ali a respeito da arqueologia brasileira, busca outro livro. Esse aqui, no caso, é muito interessante para que, caso você tenha interesse de fazer um estudo da história da arqueologia, digamos assim, né, ou história da etnologia, da antropologia brasileira, certo? E da população indígena, bem como um estudo ali da visão de mundo desse historiador, ou até das suas características enquanto historiador, né? Esse pezinho no positivismo, etc. Vale a pena, fica aí
a dica Introdução à Arqueologia Brasileira de João Angione Costa, ok? Aguardo você nos próximos vídeos falando de outros livros. Até mais. Se você gostou, 3Cs, né? Curtir, compartilhar e comentar alguma coisa aqui embaixo, ok? Um abraço e até a próxima.